Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer. Muito obrigado, Deus, por mais uma manhã que podemos, Senhor, levantar para aprender do Senhor. Oh, Deus, obrigada porque temos o nosso trabalho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido a nossa rocha. O Senhor tem sido o nosso guia, que tem direcionado e nos guardado, Senhor. Nós queremos te louvar por isso e dizer que somos dependentes do Senhor. Dependemos do Senhor para dirigir, para controlar as nossas emoções. Dependemos do Senhor para nos dar força, para nos dar discernimento, a sabedoria que vem do alto, que só temos no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, declaramos tudo do Senhor, a dependência totalmente do Senhor. Ó Deus, queremos ler, Deus, agora a tua palavra. Senhor, te pedimos que teu Espírito venha no nosso espírito, trazendo, Senhor, revelação, discernimento, que possamos crescer, Senhor, em conhecimento da tua palavra. E queremos te agradecer, ó Deus, porque temos conseguido, Senhor, estar aqui. Os que ainda não estão presentes vão ouvir online. Muito obrigado, ó Deus, porque eles têm perseverado em prosseguir em conhecer o Senhor. E isso nós sabemos que é do teu Espírito, que é o teu Espírito que move em nós, Senhor, porque a tua palavra nos diz que o Senhor faz tanto querer como efetuar. E te louvamos porque a tua palavra também não diz que fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor. E isso para nós é um privilégio. Obrigada pelo teu Espírito que não desiste de nós. Obrigada, Deus, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Muito obrigada por tudo e ser conosco, Deus, nessa leitura. Nos traz a revelação do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vou começar. Ele é pequenininho, eu vou ler um pouquinho. Ele vai até o 25. Eu vou ler mais ou menos um pouquinho, depois vocês leem também, tá bom? Tá bom. Eu vou espirrar. É onde? A passar? Ai, desculpa, gente. Tá querendo vir uma gripinha. Ah, e uma coisa, Pri, tem que levar alguma coisa para botar no chão, te falaram? Não, não fala nada. Ah, eu vou Não. encontrar com a Alessandra daqui a pouco, que eu vou Ah, ajudar, tá. tô ajudando ela a caminhar, né, que ela fica muito desanimada. Aí eu saio daqui, caminho com ela, e aí ela deve me falar alguma coisa. É bom levar uma lanterna, que me indicaram, lanterna e uma canga, né, que é um lugar que você possa dobrar. E eu Aham. vou levar meu cachecol, né, porque eu sou Ah, friorenta, minha filha, eu né. provavelmente vou estar de cachecol, luva, gorro, É, de tudo, isso porque aí. eu já sou friorenta normalmente. É. Amém. Então vamos começar. Ó, Abraão não, é o É o 4 que a gente, 5, não, é é o o 5. 5. É o 5. A justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não sabemos isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, a esperança, a esperança, a esperança. Não, desculpa, paciência, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser pelo seu bom ou alguém ousa ao morrer. Quem quiser seguir, pode seguir. Mas 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque em nós, se nós sendo inimigos,
fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Por um homem vieram vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça. Pelo que, com amor, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, ao qual é a figura daquele que havia de vir. Amém. Mas Quer não. ler, João? Quer ler, Joelma? Lê o restinho. O 15 até o 21? Isso. Espera aí só um pouquinho que eu vou tentar fazer igual vocês, porque eu tô sentada no sofá, você não tá aqui na mesa. Que aí eu não fico mexendo com o celular pra lá e pra cá. Assim ficou melhor? Tá ótimo. Tá ótimo. Fica à vontade. É o 15. Isso. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, porque como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Amém, amém. Eu vou para os comentários. Aqui fala muito sobre o pecado, né? Que entrou na humanidade através de Adão, né? E veio Jesus com o amor dele, né? O único homem que morreu por nós. Mas vamos ver o que a Bíblia fala aqui com a gente. Ele faz uma ressalta no capítulo 1, ou no versículo 1. Sendo, pois, justificados, né? Que ele fala assim, sendo, pois, justificado pela fé.
A justificação pela fé produz vários resultados no crente: a paz com Deus, a graça, a esperança, a firmeza, as tribulações, o amor de Deus, o Espírito Santo, o livramento da ira, a reconciliação com Deus, a salvação pela vida e a presença de Jesus e o regozijo em Deus. Aí ele faz uma outra no versículo 3. Nós gloriamos nas tribulações. Paulo alistra tribulações como uma bênção da salvação em Cristo. A palavra tribulação refere-se a todos tipos de provações que podem nos afligir. Isto inclui coisas como necessidades financeiras ou materiais, circunstâncias difíceis, tristeza, enfermidade, perseguição, maus tratos ou solidão. Em meio a estas aflições, a graça de Deus nos capacita a buscar mais diligentemente a sua face e produz em nós um espírito e caráter perseverantes que vence as provações e as aflições da vida. A tribulação, ao invés de nos levar ao desespero e à desesperança, produz a paciência. A paciência produz experiência. A experiência resulta numa esperança madura que não nos decepciona. Olha que lindo. A graça de Deus nos capacita a olhar além dos nossos problemas presentes. Nossa ardente esperança em Deus é a certeza garantida da volta do nosso Senhor para estabelecer a justiça e a piedade do novo céu e nova terra. Entre mentes, enquanto estivermos na terra, temos o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, a fim de nos consolar em nossas provações e trazer até nós a presença de Cristo. Amém? Coisa linda, né, gente, que ele botou? Ó, o amor de Deus em nossos corações. Os cristãos experimentam o amor de Deus nos seus corações pelo Espírito Santo, especialmente em tempos de aflições. O verbo derramar está no tempo do pretérito perfeito contínuo. Significa que o Espírito continua a fazer amor transformar os nossos corações. Espírito aqui está como o Espírito de Deus, né? E a experiência sempre presente no amor de Deus é que nos sustenta na tribulação e nos assegura que a nossa esperança da glória futura não é ilusória. A volta de Cristo para nos buscar é certa. Aleluia. Aí aqui fala um estudo de arrebatamento. Aí ele fez outra no salvos pela sua vida, no 5:10, onde fala ali, porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela sua morte de seu filho, muito mais estamos já reconciliados. E seremos salvos pela sua vida. Aí ele fala, a salvação do crente, porém, provém do sangue de Cristo e da sua vida ressurreta, pelos quais o crente é perdoado e conciliado com Deus. Esta é a salvação inicial. O crente continua salvo através de uma fé viva e da comunhão com Cristo vivo para a salvação. Se Deus nos amou a tal ponto de enviar o Filho para morrer por nós, quanto ainda éramos inimigo, quanto mais agora que somos seus filhos. Ele tomará todas as providências para nos salvar da ira vindoura, mediante a fé que agora temos no seu Filho. 5:12 ele fala, por um momento, por um homem entrou o pecado no mundo. Através da transgressão, aquele que Adão, a queda de Adão, o pecado como princípio ou poder ativo, conseguiu penetrar na raça humana. Duas consequências decorreram disso: o pecado e a
corrupção penetraram no coração e na vida de Adão. Adão transmitiu o pecado ao gênero humano, corrompendo todas as pessoas nascidas a partir de então. Todos os seres humanos passaram a nascer propensos ao pecado e ao mal. Paulo não explica como o pecado de Adão é transmitido aos seus descendentes, nem diz que toda a humanidade estava presente em Adão, o que assim ela participou do seu pecado e por isso herda a sua culpa. Paulo não diz que nenhum lugar que Adão foi o cabeça coletivo dos seus descendentes, nem que o pecado de Adão foi-lhe imputado. Todos são culpados diante de Deus por causa dos seus próprios pecados pessoais, porque todos pecaram. O único ensino tocante a isso, que tem apoio bíblico, que o homem e a mulher herdam uma natureza moral corrupta, bem como propensão para o pecado e o mal. A morte entrou no mundo através do pecado. E por isso, todos estão sujeitos à morte. Por isso que todos pecaram. 5,14. A morte reinou desde Adão até Moisés. A raça humana experimentou a morte, não porque transgrediu a lei oral de Deus, como uma pena de morte, como o caso de Adão, mas porque os seres humanos realmente eram pecadores pela prática, bem como pela sua natureza. Transgrediram a lei da consciência escrita nos seus corações. Aí 5,15 fala muito mais a graça de Deus. Paulo ressalta isso, a suprema suficiência da redenção provida por Jesus Cristo para desfazer os efeitos da queda. E essa verdadeira lição desse trecho, Adão trouxe o pecado à morte, mas Cristo trouxe a graça e a vida. Aleluia. Sobre todos os homens, justificação de vida. A condenação declara sobre todas as pessoas, torna-se uma realidade que cada indivíduo, à medida que ele rejeita Deus e sua redenção escrita no coração do homem, ou na sua palavra escrita, a justificação de vida para todas as pessoas é em potencial. Ela torna-se real quando justifica o Senhor. No homem, à medida que ele crê em Cristo e recebe a graça, a vida e o dom da justiça de Cristo Jesus. Graça. Para a exposição do Sirinita, 5,21, onde ele fala de graça, tá? Aqui quase no finalzinho. Para sua exposição da justificação da palavra graça na Bíblia, ver fé em graça. Ele manda ler um estudo que fala sobre graça. Mas deu para a gente entender, né? Ele é bem incisivo falando, né, que por um homem entrou o pecado, né, e toda a humanidade estava debaixo do pecado, e por apenas um, que é Jesus Cristo, que a gente sempre fala, né, que a gente crê, né, vem a salvação, né, que também é dom de Deus e é uma graça do Senhor, né? O Senhor ter nos ajudado, ter nos abençoado, ter transformado a nossa vida. E eu quero hoje compartilhar com vocês uma situação que eu vivi ontem. Ontem, como eu falei com vocês, né? Eu tive a oportunidade de ir ali no auditório da UCP. E quando a gente se depara em meio a uma multidão para falar, gente, eu sou tímida. Eu tenho os meus medos, né? Eu tenho as minhas inseguranças. Eu vim de uma família humilde, aonde eu estudei. Estudei, na época a gente falava o primeiro grau, né? E daí, na minha época, era assim: quem não tinha condições tinha que parar de estudar e trabalhar e estudar, né? Porque a gente não tinha condições, meu pai não tinha condições de bancar a gente, dar roupa para a gente, faltava, né? E eu parei de estudar cedo e perdi minha mãe, né? Com 8 anos de idade, a gente perdeu a mãe. Então, a vida sempre foi um pouco mais dura. E meu pai bebia,
Foi bem desafiador. Por um período eu morei na casa de uma tia minha, e graças a Deus, foi 1 ano que eu morei ali, e depois o meu pai foi me buscar. Porque na realidade a gente foi morar na casa dessa tia, porque a gente tinha uma tia muito fofoqueira, que ela falava que meu pai não estava cuidando da gente, e levantava, falso do meu pai. E meu pai sofreu muito, o meu pai, que ele perdeu a minha mãe, quer dizer, imagina, você é casado, perde a mãe, e desmoronou, né, a nossa família, porque mãe era crente, né, e aí meu pai começou a beber muito, aí conforme ele bebia, mas ele não deixava nada faltar pra gente, sabe. Era um excelente pai. Ele bebia porque ele estava em depressão, ele não tinha discernimento das coisas, de nada, né. E aí essas tias se reuniram, pegaram a gente, uma foi para cada família, e ali eu fiquei 1 ano, mas eu acreditava no Senhor. E um dia eu pedi ao Senhor para Deus me tirar ali da casa dela, e foi uma bênção, porque depois minha tia virou até mãe de santo, sabe. E eu louvo a Deus porque o Senhor me resgatou, não permitiu que eu ficasse ali vivendo essa situação com ela. Foi a graça de Deus. O meu pai também foi tocado, me buscou, que meu pai amava a gente, né, e ainda tinha uma família. Aí meu pai foi lá, me buscou, e voltei a ficar com meu pai. Fui criada com uma madrasta, eu não posso reclamar dela, como eu digo, ela não foi, uma mãe com excelência, mas ela foi uma boa madrasta, sabe. Ela foi uma boa madrasta para mim. Ela é lógico que quando ela tinha que optar mais pelos filhos dela e a gente, é óbvio que na bandeja eram os filhos dela. Isso muito me entristeceu por muito tempo, eu chorava muito porque eu percebia essa diferença, né. E o meu pai não era assim. Meu pai amava as meninas dela como se fossem filhas dele. Ele não fazia acepção. Ele não falava: "Ah, essas são minhas enteadas". Ela falava: "Essas são minhas enteadas". Meu pai falava: "Essas são minhas filhas". E quando meu pai morreu, para surpresa minha, a minha irmã, né, que é a Ju, né, filha dela, falou: "O meu pai morreu", e o pai dela era vivo. Ela falou: "Acabou para mim, o meu pai morreu". E ela entrou em crise, ela gritou, ela chorou, ela desesperou. Aí eu tinha 25 anos, né, e eu já trabalhava, e nesse meio tempo eu logo comecei a trabalhar com 15 anos. Na realidade eu já trabalhava até com 12. Dobrava, porque eu sempre fui muito esforçada, dobrava roupa na época na Rua Teresa, tinha muito movimento, eu dobrava roupa. E aí o meu pai, aí eu parei de estudar e comecei a trabalhar, porque eu achei que no início ia pesar muito trabalhar e estudar. Eu não queria, eu falei: "Ah, pai, primeiro ano eu vou parar". Aí você já viu, parou, começou a ganhar dinheiro, eu fui relaxando. Aí depois que eu fiz meu ensino médio, né, mas na época eu fiz por apostila, quer dizer, não tive aquele estudo que hoje, graças a Deus, o meu filho pode ter. Estuda no PRW, tem um futuro brilhante pela frente, que eu falo com ele: "Honra isso, que a mãe não teve. Se eu tivesse, olha onde que eu ia chegar", né. Eu falei: "Para mim, aonde eu cheguei hoje, para mim já é motivo de orgulho, que eu tenho uma empresa, tenho 10 funcionários e falo com um dentista", mas, eu quero dizer para vocês, é lógico que depois eu corri atrás, estudei, fui fazendo curso, fui fazendo especialização. O que cabia para eu fazer, eu fiz, mas o que precisava ser feito lá atrás, infelizmente eu não tive oportunidade de fazer. E o tempo passa, né, infelizmente. E eu quero dizer que o Senhor, ele nos surpreende, né. Eu tive uma dentista, professora, pela segunda vez me chamou para eu estar na faculdade, né, lá com eles, e a primeira que ela me chamou, eu falei: "Ah, não vou não". Aí essa segunda que ela chamou, eu falei: "Deus, eu preciso ir, eu preciso estar lá". E na hora eu só ia ficar no stand. O rapaz gostou tanto do conteúdo nosso, ele falou assim: "Ah, se apresenta, pede ela para vir e se apresentar, dar uma palestrazinha". Me deu um tempinho e eu aproveitei. E eu estava muito nervosa, eu fiquei com muito medo de ficar trêmula, porque quando a gente fica nervosa, a gente começa a gaguejar, as coisas não saem. E eu fui orando. Aí eu falei: "Deus, eu já enfrentei tantas coisas na minha vida, já enfrentei tantos medos, tantos temores, eu creio que o Senhor pode me ajudar". Aí eu falei: "Senhor, me dá palavras certas para eu falar, que eu seja
né, bênção ali. E na hora eu ainda pensei até em falar um pouquinho do meu testemunho, mas depois eu entendi que não era da vontade do Senhor falar, né, que poderia assustar logo no início o pessoal, né, vem, vai ficar falando, né, de Deus. Aí eu peguei e só falei do profissional, né, e quando eu senti que eu tinha concluído, meio que eu comecei a querer gaguejar. Aí eu falei: "Ah, eu agradeço a oportunidade, meu muito obrigada", e finalizei. Aí a minha irmã falou que tinha um dentista na plateia ontem, que ele me elogiou muito, falou que eu me saí muito bem, que eu falei muito bem, mas isso é a graça, né. Por mim mesmo, eu não me via capaz de subir o degrau da faculdade para eu falar, e o Senhor me colocou diante dos alunos e de professores ali dentro. E para mim foi Uhum. motivo de honra, né, de honra para o nome dele, né. E foi muito especial o que o Senhor fez, né. Depois eu falei com a menina para gravar, e ela gravou, eu falei: "Ih, que bom, falei tudo direitinho, tudo certinho". Deus é lindo, né, ele surpreende a gente, quando a gente deposita a nossa confiança nele, né, ele é fiel. Como diz aqui, teve uma partezinha que o escritor ele fala da confiança, que ele é confiável, né. E ontem a Sil passou um perrengue, né, depois eu vou comentar com ela que eu tive a oportunidade de falar, ela me ligou, assim, com o coração dela bem apertado. Falei: "Amiga, nós vamos orar agora e o nosso Deus vai fazer milagre". Ela falou: "Não, mas é muito difícil". Eu falei: "O nosso Deus vai fazer milagres. É difícil para outro, para tu que serve um Deus vivo, não. Nós vamos orar agora e nós vamos esperar no Senhor o milagre". E nós oramos juntas e ela chorou muito, porque era uma situação que ia deixar um valor financeiro para ela significante. Eu falei: "Deus vai fazer". Aí eu fui falando com ela, aí depois eu fui para o laboratório e escrevi para ela: "O Senhor, você pode fazer assim, assim, assado". Ela: "Não, Fabi, não vai funcionar assim". Acabou que eu fiquei em espírito de oração o tempo todo para ela. À noite que eu fui falar com ela, que a bonitinha me falou que à tarde veio a vitória e nem me contou. E eu estava, ó, o período todo em oração. Eu falei: "Ah", aí depois eu brinquei com ela. Aí ela falou que Deus fez assim, assim e assim, né, e deu a vitória para ela, para a glória de Deus, né. Então eu falei, e na hora da oração eu ainda falava assim, eu falei: "Senhor, a tua palavra nos garante que o Senhor é o nosso socorro no dia da aflição", né. E a gente está aqui diante do Senhor clamando a um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas. O que é impossível para o homem é possível para o Senhor, né. E o Senhor entrou e deu a vitória para a glória do Senhor, né. E Deus é lindo. Nos perrengues, gente, lembra da gente. A gente ora, tá, Jô? A gente ora com vocês e a gente a gente está unido também. Vai ter perrengue que eu vou ligar: "Gente, ora por mim". Eu vou botar Amém. aí: "Ora por mim, me ajuda em oração, tá difícil". Inclusive ontem eu tenho uma intercessora, não sei se vocês já ouviram falar, tem crente antigo aqui de muitos anos? Você Não, é, Jô? Conhece a irmã Desculpa, conhece a irmã Teresa de Xerém? já ouvi falar, mas não Já conheço. ouviu falar, né? Então, eu tive a honra de ter a irmã Teresa como uma intercessora. Ela é uma mulher de Deus, eu já falei, né, eu já vi ela profetizar para o J Neto, para Cassiane, né, para o Jorginho de Xerém. Ela é uma mulher do Senhor. Aí ela, uma vez ela teve ficou em oração por mim, por uma situação, e Deus usou ela, mas o Senhor também já tinha me falado o que era para fazer. Quando Deus usou ela, já foi confirmação mesmo da parte do Senhor, então não foi surpresa nenhuma. Mas ontem eu me preocupou que ela me mandou uma mensagem, ela falou: "Fabiana, essa madrugada eu orava por você e o Senhor me mostrou que você vai passar um vento muito forte. E Deus me mostra que você, em meio a essa situação, veio uma mão bem grande e te pegou e te tirou dessa situação". Aquilo, gente, me angustiou. À noite eu estava até falando com a Sil, que a última palavra que eu recebi do Senhor, que eu iria passar um vento, eu sofri durante 2 anos. E me veio aquele temor daquela luta. Eu falei: "Jesus". Então hoje eu estou até num propósito com o Senhor, que a palavra de Deus diz para a gente não julgar o profeta, mas sim a profecia, né. Eu preciso saber se essa voz realmente se foi que às vezes a gente se engana, né.
A gente entrega uma palavra que talvez pode ser que não seja do Senhor. Nem todo mundo, né? É igual o pastor Evander, ele fala, a gente tem uma percepção. Será que né, você vai orar e vai buscar Deus para ver se é do Senhor? Eu estou em oração para ver se realmente é do Senhor, né? Que de verdade eu não queria passar, não. Mas se eu tiver que passar, vou passar com o Senhor, né? Porque Ele manda vento para a gente crescer, igual diz aqui, né? A tribulação é para glorificar o Senhor. Então toda honra e toda glória seja dada para Ele. Amém? Meninas, então até amanhã. Amanhã a gente vê um horário para ler, Pri, porque a gente vai vir de um monte, né? A gente vai chegar tarde em casa, vai ser puxado. Aí, de repente, a gente poderia ler por volta de umas 10 horas. Amanhã, eu acho que está dentro da ideia. Tá tudo No bem? sábado é até melhor, que aí as meninas participam mais, né? Por causa Vamos fazer isso. Bota no grupo leitura 10 horas da manhã, amanhã. Tá bom. Tá? Então tá bom. Quer orar pra gente, Priya? Encerrando? Não, hoje não. Não? Então tá bom. Ora pela gente, Jô. Só um minuto, gente. A cachorrada aqui. É que minha filha tá saindo do plantão agora. Ah, que bonitinho. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Deus, estamos aqui. Queremos te agradecer, Deus, por esse momento que passamos aqui, Senhor, perante a tua palavra. Muito obrigado, Deus, que possamos a cada dia aprender mais e mais da tua palavra, Senhor amado, guardar na tábua do nosso coração, ó Deus, Aleluia. e praticarmos, ó Deus. Nos ajuda a cada dia, Senhor, nesse momento aqui contigo. Pai, como foi bom, né, estarmos aqui e como foi bom, Jesus, eu estar aqui ontem, hoje, participando, Senhor, desse momento contigo. Muito obrigado mesmo por me proporcionar, né, por colocar pessoas no meu caminho que vêm abençoar, né, as nossas vidas. Muito obrigado mesmo, Senhor. Te amo, te agradeço por esse momento. Continua, Senhor, nos abençoando no decorrer do dia. Ser, Senhor, com a Fabi, com a Pri. E, Senhor, dá-nos um dia abençoado. Nós te agradecemos, ó Pai, e bendizemos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gente, Beijo, até amanhã. Boa Aqui é a outra, intercessão lá, Jô. Vou falar igual a Cissa. Manda fogo lá, que nós vamos mandar. Ai, que delícia, gente! Essa aqui é a velhinha. A velhinha? É. Tem 15 anos essa capaz pinta. de abrir o portão lá. Então tá, gente. A paz do Beijo. Senhor Jesus. E Pai. abençoado para vocês.